Será que investir em REITs, que são os Real Estate Investment Trusts, ou seja, investir em empresas imobiliárias no exterior, vale realmente a pena? Neste vídeo eu vou explicar para você no que você está investindo quando você investe em um REIT e também alternativas para você se expor ao mercado imobiliário no exterior de maneira geral e também porque que eu particularmente não invisto em nenhum REIT específico individual, assim como em nenhum ETF, fundo de REITs. Então se você gosta deste conteúdo sobre investimentos globais, investimentos no exterior, como que você monta uma carteira de aposentadoria global, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu trago este conteúdo para você, como que você estrutura uma carteira de aposentadoria no longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Então já aproveita e me segue no Instagram, é otavio.paranhos, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e vamos direto para o conteúdo. O que aconteceu recentemente, né? Por que agora, principalmente, as pessoas estão falando mais do mercado imobiliário? Tem o risco do Banco Central americano aumentar as taxas de juros, isso daí já é praticamente certo, justamente para conter a inflação, certo? E quando a gente pensa em inflação, isso se refere principalmente à inflação imobiliária, tanto de construção como dos imóveis que já estão à venda, tá? Então aqui você observa, por exemplo, o gráfico da madeira para a construção, lumber prices, nos Estados Unidos, ali desde 1980. Isso daqui são dólares por cada unidade de medida em pés para a madeira, certo? Para a madeira para a construção. Você observa a explosão que houve em termos de preços, né? Indo ali da casa de 250, 500 dólares para na casa de 1.200 dólares, certo? Chegando num pico de 1.500. Isso daí praticamente inviabilizava várias construções. Muitas pessoas ficaram até nervosas por causa disso, porque não conseguiriam construir. Então, uma das formas que as pessoas têm de pensar, né, como se proteger da inflação é justamente comprar imóveis, certo? Comprar os REITs de maneira geral, que eu já vou explicar para você o que são. Quando nós observamos o histórico imobiliário americano, você observa que a subida de preços de aluguéis, que é a linha azul, permanece relativamente constante, tende aí em linha com o crescimento do PIB, com a inflação normal, mas você observa que o preço das casas aumentou bastante, principalmente ali na crise do subprime americano, antes dela, né, em 2005, 6, 7, 8, e agora está aumentando, está descolando novamente dos custos de aluguel. Então isso daí gera um receio em relação à questão da inflação e as pessoas querem se proteger. Aqui você observa as vendas de imóveis comerciais nos Estados Unidos, que agora voltaram a um patamar pré-crise de 2008, tá? Demorou bastante para conseguir recuperar esse período, praticamente 15 anos, mas já se recuperaram as vendas de maneira integral e já estão batendo recorde histórico. Eu sei que você quer segurança e estabilidade, então você sempre pensa nessa ideia de imóveis, porque isso é algo clássico no Brasil, nós temos o nosso histórico de hiperinflação, então as pessoas gostam no Brasil de investir em imóveis. Quando nós observamos o mercado global, financeiro de maneira geral, para investimento, 43% está em renda fixa, 38% em ações e 14% está sim em propriedades imobiliárias comerciais. Então, siga em tese, tá? Imóveis, você deter imóveis poderia fazer parte de uma alocação que você tem de investimentos para o seu longo prazo, com certeza, tá? Inclusive, 14% é uma alocação relativamente grande, tá? Antes, você precisa entender o que é um REIT, um Real Estate Investment Trust. Ele foi criado originalmente pelo presidente Dwight Eisenhower lá em 1961, tá? Em uma legislação específica que foi feita justamente para criar estes REITs, que era um veículo, um fundo próprio, na realidade não é um fundo, é um trust. É um conceito diferente do que existe no Brasil, mas basicamente essas aqui são as características, tá? Ele precisa distribuir 90% do lucro e não do caixa. Isso é uma diferença muito grande lá para os nossos fundos imobiliários, em que aqui a legislação, apesar de incerta, inclusive isso daí não é a regra contábil normalmente, ele alega que precisa distribuir 95% do lucro caixa, tá? Basicamente seria a geração de caixa. Isso é uma diferença muito grande para um REIT, que acontece em países desenvolvidos de maneira geral, porque REITs, conforme você pode ver, é possível fazer uma depreciação dos imóveis em aproximadamente, depende da regra, 27 anos e meio. Então você pode abater praticamente ali 3% do valor do imóvel por ano, certo? No seu demonstrativo de resultado, diminuindo o seu lucro. Então você vai poder distribuir menos e reter mais capital. Com esta retenção de capital, você consegue investir mais e crescer, o que não é possível em fundos imobiliários brasileiros, que devem
distribuíram praticamente todo o caixa, então não vai sobrar nada para eles distribuírem, tá? Agora tem uma controvérsia em relação à questão de amortização, mas essa aqui é a regra em geral. De forma geral, também os REITs precisam investir em imóveis de maneira geral, ter 75% dos ativos sendo imobiliários, 75% da receita do REIT precisa ser de aluguéis, juros ou crédito imobiliário de maneira geral, mas essas aqui são as principais diferenças. Como que ocorre a tributação em um REIT? Tá? Normalmente, o que acontece? Os imóveis, eles vão pagar lá os aluguéis, enfim, ou a exploração de maneira geral para o REIT, que é o fundo. O REIT ele vai passar para os investidores e os investidores é que irão pagar na sua pessoa física, pelo menos isso para residentes americanos. Então, lá, estes dividendos de REITs, eles são enquadrados como ordinary dividends, tá? Ou seja, isso aí são os dividendos ordinários, que basicamente a pessoa vai colocar esse dinheiro como se fosse uma renda normal, que vai ter uma tributação aí de 10 aproximadamente até 37% nos Estados Unidos, podendo abater 20% do que ela receber, então ela vai pagar na prática no máximo 29,6%, mas é uma alíquota bem alta, tá? Então, algumas pessoas no Brasil reclamam, eu sou tributado aqui em 30%, os americanos também na prática, tá? Qual é a diferença de um REIT para uma corporação americana normal, uma empresa, uma stock, que aqui no Brasil falam, né? Basicamente, lá nos Estados Unidos, a corporation ela deveria pagar a tax, né? O imposto, corporate tax, deveria pagar para o governo. Além disso, quando você vai receber os dividendos então reduzidos dessa empresa porque ela já pagou o imposto, você deveria também, né, se você for um residente americano, pagar de novo o imposto, mas não é um imposto ordinário, né, que iria incidir normalmente com a sua alíquota de pessoa física de imposto de renda, né? Poderia ser, na maioria das vezes, poderia ser o que eles chamam de qualified dividend, ou seja, dividendos qualificados em que você pagaria uma taxa de 0 até 20%, ou seja, uma taxa menor do que você pagaria com a sua progressividade normal. Por isso que os REITs eles são muito procurados nos Estados Unidos para a renda, porque a renda bruta, pelo menos, ela é maior, tá? Ela é maior do que se você investisse em ações pagadoras de dividendos na média. Quais são os tipos de REITs? Tá? São dois grandes, você já deve imaginar isso daí. Aqueles REITs que investem em patrimônio, certo? Então vai lá e compra o prédio. E outros é aqueles que compram a dívida, certo? Que emprestam dinheiro. A mesma coisa poderia ter aqui no Brasil os equivalentes de fundos imobiliários de desenvolvimento ou de renda, certo? E também as nossas exploradoras imobiliárias, tá? Em que haveria uma operação em que, por exemplo, a Multiplan faz isso em shoppings, o Iguatemi também, não necessariamente possuem os shoppings, mas fazem a operação. Então, um REIT nos Estados Unidos, ele une tanto a propriedade quanto a operação. Isso é muito diferente do Brasil, que aqui as pessoas acham que é só o aluguel do imóvel, né? Só o desenvolvimento e somente a renda. Não é assim, tá? Principalmente nos Estados Unidos existem alguns tipos de REITs especializados somente em obter esse desenvolvimento e a renda, tá? O que eles chamam de net lease, tem até um ETF que foca somente nesse tipo de REIT, mas em regra, a imensa maioria dos REITs faz tanto a exploração do imóvel, ou seja, a operação em si, como também, né, a extração de valor por ter a terra propriamente dita, né, por obter a renda, em tese o aluguel, tá? São coisas diferentes. E além disso, de maneira equivalente aos nossos fundos de papel aqui, existem aqui os mortgage REITs, né, que são os fundos de crédito imobiliário, né, que você vai receber simplesmente uma dívida que é prometida se não houver calote. Agora, quando nós vemos a qualidade desses REITs nos Estados Unidos, o endividamento deles está um dos mais baixos da história, então nós estamos em uma situação bem diferente do que aconteceu lá na crise de 2008, tá? Além disso, também a capacidade de pagamento, né? Ou seja, os juros em relação ao resultado operacional é bem menor, tá? Então, os REITs têm maior capacidade de pagamento, eles estão mais robustos em termos financeiros, quando o prazo de duração médio das dívidas que foram efetuadas é mais longo, ou seja, mesmo que ocorra alguma crise momentânea, os REITs terão maior tempo para pagar em média. 1,6 trilhão de dólares é o total de mercado, da capitalização de mercado de REITs nos Estados Unidos. O PIB do Brasil é praticamente isso, 1,4, tá? Além disso, nos Estados Unidos existem aproximadamente 219 REITs, tá? Isso daí é um número relativamente baixo até para o tamanho do mercado americano. No Brasil existem mais de 219 fundos imobiliários, por exemplo, mas eles são infinitamente menores, tá? Quando você soma todos os tipos de REITs, tanto os públicos quanto os privados, quanto os listados ou os não listados, você chega em 3,5 trilhão de dólares, o que dá praticamente 2,5 vezes o PIB do Brasil, certo? E dentro do S&P 500, isso aqui é uma informação importante, dentro do S&P 500 já existem de 28 a 30 REITs, né? Então, será que eu deveria investir mais em REITs? Isso aqui já é o primeiro ponto que eu coloco para você.
no meu ponto de vista, você já investe em REITs, né? Você já investe no mercado imobiliário quando você tem uma exposição a ações de maneira geral, tá? Então no S&P 500 ou em qualquer outro fundo amplo de ações, você já está investindo no mercado imobiliário em REITs. Resultado, todo mundo só quer saber de resultado, tá? Então esse aqui é o resultado desde 1988, que tem dados da NAREIT, que é uma associação dos REITs nos Estados Unidos. Aqui eu separei por mortgage REITs, ou seja, aqueles de renda, que é a renda, os fundos de papel, entre aspas, né? Você observa aqui que eles são os que tiveram a pior performance de longe, rendendo aqui, transformando $1 em 5,31 dólares ao final desse período aí de praticamente 32, 33 anos, tá? Você observa que existiram crises gigantescas no mercado de crédito imobiliário americano, com quedas ali na casa de 70%, 80%, como aconteceu na crise de 2008 e também ali na crise de 98 até os anos 2000, tá? O que gerou grande retorno? São os equity REITs, ou seja, aqueles que investem no patrimônio líquido propriamente e não em crédito, tá? Tiveram uma performance relativamente parecida com o S&P 500, então a linha azul e a linha vermelha você observa que tiveram resultados parecidos. Lógico que dos anos 2000 até 2008 o resultado foi muito melhor, que foi pré-crise imobiliária, tá? E quando nós somamos os equity REITs com os mortgage REITs, ou seja, os de patrimônio líquido e os de crédito, você obtém ali a verde ali que teria multiplicado $1 em 24, tá? Vários estudos, como por exemplo o do Jared Kieser, que ele é de uma gestora justamente focada nesse aspecto, em que eles analisaram a exposição a fatores ao investimento em REITs, assim como o Peter Ladina, que ele também é outro gestor que também analisou a parte dos fatores dentro do espectro de REITs, e eles verificaram que basicamente existe uma exposição a fatores tamanho, valor e parcialmente em qualidade, tá? Então REITs de maneira geral são mais baratos, menores e uma profitability, ou seja, uma qualidade relativa melhor que a média do mercado, e isso compensou. Inclusive, se nós compararmos todos esses índices que eu já mostrei para você com uma seleção das 20% ações mais baratas pelo múltiplo preço sobre fluxo de caixa, você teria inclusive um desempenho melhor, transformando $1 em 88 em $40 agora em 2021, tá? Cabe salientar, né, que é principalmente esta proximidade do S&P 500 que desempenhou muito bem, chegando ali em 37 dólares a partir de um investimento de $1 em 1988, chegou muito próximo do top em termos de relação de preço sobre fluxo de caixa, ou seja, exposição ao fator valor. Cabe salientar que isso daí se deveu por uma melhora, principalmente nos últimos 5 anos, tá? Quando você observa ali em abril de 2017, em 2013, a diferença entre empresas baratas e o S&P 500 era bem maior. Cabe salientar que eu só peguei um fator, tá? O fator valor. Se eu pegasse eventualmente com outros fatores, como qualidade, e fizesse uma carteira mais concentrada e não pegasse os 20% maiores, porque os 20% maiores tem mais aí de 200, 300 empresas, fizesse uma carteira mais concentrada, o retorno anualizado poderia chegar pelos backtests que eu já observei na casa de 14 a 17, 18% ao ano em dólar, tá? Esses aqui que você observa tiveram um retorno na casa de 11% ao ano em dólar. E os equity REITs tiveram 10,84%, o que é bem bom também, tá? E se você tá gostando desse vídeo até agora, dá um like, porque ajuda muito a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E como que REITs se comportam em um período de inflação, que é isso que tá todo mundo com medo agora, né? Quando tem períodos de baixa inflação, REITs tendem a performar um pouco pior do que o S&P 500. Quando tem uma inflação moderada, tá? O que equivale ali entre 2,5% e 6,9%, os REITs tendem a performar um pouco melhor, e também em períodos de inflação maior, acima de 6,9%, isso aí foi desde 1972 até agora, REITs performaram um pouquinho melhor também, principalmente por um fator de renda, tá? Principalmente por um fator de renda. E na Europa, como que teriam se comportado REITs dentro do mercado europeu? Eu também gostaria de trazer esse dado para vocês. Aqui você observa a inflação europeia de 2004 até 2019, bonds europeus, ou seja, renda fixa de todos os graus de investimento, 100 graus de investimento, performaram aqui 4,6%, tudo isso aqui nominal. REITs e ações performaram de maneira quase igual, tá? 6,9% e 6,7% no período aqui de praticamente 15 anos. Quando nós observamos um índice global como o FTSE EPRA NAREIT Global Index, tem praticamente metade nos Estados Unidos, você observa que também o desempenho teria sido relativamente parecido de ações com REITs, tá? Então ali à esquerda nós temos o FTSE All World, que são todas as ações, performou aproximadamente 6% ali de 2006 até 2019. Os REITs somente da Ásia desenvolvida performaram com 5,5%, os da Europa desenvolvida performaram um pouco acima de 5%, os da zona do euro performaram em torno de 6,5% e os da América do Norte performaram em torno de 7,5%, tá?
As pessoas querem muita renda, né, quando elas investem em imóveis. Então, só para mostrar para você a diferença de dividendo que você poderia obter com REITs de maneira geral versus ações, você observa que este fundo aqui, que ele é global, tá? É o REIT, iShares Global REIT ETF. Nós vimos aqui que ele tem aqui um dividendo, né, nos últimos 12 meses de 3,19%. Quando nós comparamos com um fundo de ações global, como o ACWI, por exemplo, você observa que ele teve um dividendo de 1,71, então praticamente metade. Quais são os riscos de investir em REITs de maneira geral, né? Ninguém quer sofrer muito risco. Aqui você observa a diferença que existe em termos de endividamento, tá? Fundos imobiliários no Brasil, em regra, tá? Pode ter, em regra, não possuem dívida, eles não se alavancam muito em geral, tá? O que não acontece com REITs. A regra de REITs no exterior é sim operar alavancado, ou seja, pegar dinheiro emprestado. Nos Estados Unidos, aqui, que é esta linha vermelha, você observa que a relação de endividamento, em média, ficou em torno de 50% ao longo de todo o período, de 2002 até 2017. Então, é uma alavancagem bem alta, tá? Quando nós observamos o resultado disso, comparando, tá, os REITs que são leverage, ou seja, aqueles que são endividados, alavancados, com os que não são, os que são menos, que são as linhas pontilhadas, você observa claramente que no período da crise, ali, que foi analisado de 2003 até 2011, em todas as geografias analisadas, como Japão, Holanda, Singapura e Estados Unidos, houve um desempenho melhor por serem alavancados, mas depois a queda foi maior. Então você tem que saber que quando você investe em REITs, você não está simplesmente investindo em um imóvel seguro, recebendo os aluguéis, você está investindo em uma operação imobiliária alavancada, muito próxima dessas empresas que eu já mencionei para você, como Multiplan, Iguatemi, etc. Outro risco, no meu ponto de vista, é o seguinte: as pessoas alegam que querem dividendos. Ok, os dividendos de REITs são constantes sim. Historicamente pagaram próximo a 13,5% em geral sobre o valor de mercado, exceto na crise de 2008, que as cotas caíram, portanto o dividendo aumentou, mas quando nós consideramos a diluição dos acionistas, portanto a emissão de ações para captar dinheiro de maneira geral e a diminuição da participação sua dentro de cada REIT, foi na casa aí de 2,5% a 4% historicamente. Então, por um lado, ele dava para você o dinheiro do dividendo que era tributado em 30%, e de outro lado, ele retirava sua participação praticamente na mesma medida, certo? Entre 2% e 4%. Inclusive, no período de 2008 a 2012, a diluição era gigantesca, né? Na casa ali de 6% a 8% ao ano de diluição e redução da sua participação acionária. Então, isso daí é muito importante, tá? Então, assim, você não pode se iludir achando que você está recebendo dividendo e seu patrimônio está aumentando, tá? Quando na realidade o fundo ele está simplesmente ali diminuindo a sua parte. Preciso mostrar para você o que aconteceu na crise de 2008, tá? Então não é porque são imóveis que são mais seguros, pelo contrário, tá? Houve uma queda de 70% do patrimônio de um ETF, né? De um fundo de REITs, que é o VNQ, comparado ao S&P 500, que caiu 50%, que já é uma queda enorme, tá? Enorme. Então você tem que ter essa consciência que imóveis são cíclicos e alavancados são muito mais cíclicos ainda. Então o que fazer? Onde eu invisto, né? Ok, se você quer realmente investir em REITs, eu fiz um pequeno levantamento aqui para mostrar para você. Mas antes eu tenho que só fazer um comentário sobre os principais setores de REITs, tá? Então você observa aqui nos últimos 12 anos, o que teve o melhor desempenho subsetor dentro dos REITs foi o de casas manufaturadas, né? Basicamente desenvolvimento imobiliário, foi justamente a retomada da crise de 2008. Depois a parte de storage REITs, que são todos aqueles entrepostos em que as pessoas guardam coisas. Depois industriais, que multiplicaram o capital por praticamente 9 vezes no período. Depois a parte de mais de infraestrutura, como aquelas torres de comunicação. E depois a parte ali de apartments, né, que são um tipo de REIT residencial para classes médias e inferiores nos Estados Unidos. Os clássicos, como o de offices, ou seja, lajes corporativas, tudo que é shopping center, malls, etc., performaram bem pior, tá, do que a média, tá? E multiplicando ali $100 por apenas 300, enquanto que a média dos REITs teria performado na casa de $500 no período, tá? Um levantamento objetivo para você agora dos REITs americanos, tá? ETFs de REITs, porque você investir em um REIT individual é como se fosse fazer stock picking, o que eu não recomendo, tenho vários vídeos no canal sobre isso. Esses aqui são alguns dos principais ETFs de REITs que eu vejo alguma vantagem, tá? O VNQ ele é o mais famoso, que as pessoas mais comentam, ele é um dos mais amplos, tá? Isso quer dizer que ele investe também em empresas até de gestão, de gerenciamento. Então imagina uma corretora de imóveis que entra aqui dentro, tá? Inclusive ele investe em empresas que são marketplaces, até como por exemplo se você investisse aqui no Brasil no Quinto Andar ou até na OLX,
imobiliária, tá? Até isso ele investe. No meu ponto de vista é até um exagero, tá? Se a pessoa quer investir no setor imobiliário, ela não quer exatamente ficar investindo em empresas de marketplaces e empresas de corretagem imobiliária, tá? Depois tem o SCHH, que ele é o da Schwab, ele exclui essa parte de agências imobiliárias, ele é mais objetivo, eu acho que faz um pouco mais de sentido, ele foca mais em tijolo, eles excluem também tudo que se refere a mortgage REITs, tá? Então ele exclui a parte de crédito, fica só na parte de equity, tá? Depois tem o XLRE, que foca só nas empresas grandes, portanto, em geral, tem maior qualidade, tá? São melhores, tá? Em geral, mas obviamente o potencial de retorno nem sempre é o mesmo. Ultimamente, empresas grandes performaram melhor, mas nem sempre assim acontece. Outro ETF é o USRT, que tem uma BDR aqui no Brasil, que é BUSR39. Ele exclui os mortgage, ou seja, ele exclui crédito, e ele exclui também tudo que é relacionado a fazendas, relacionado à terra e a imóveis rurais de maneira geral. Um ponto que eu não achei muito vantajoso deste ETF é que ele exclui os REITs de infraestrutura, ou então, na realidade, aqueles REITs que são de torres, etc., ele exclui. No meu ponto de vista, não faz muito sentido, porque se a pessoa ela quer justamente essa exposição imobiliária, faria sentido ela ter uma exposição imobiliária mais ampla, tá? Mesmo que não fosse necessariamente em agências, porque isso não são imóveis mesmo. Mas REITs de infraestrutura são de fato imóveis, tá? Existe lá propriedade imobiliária e até a renda pelo aluguel de torres e toda essa questão de infraestrutura. Trazendo um exemplo para você, até o maior REIT de infraestrutura de torres é o AMT, o American Tower, e ele opera no mundo inteiro. Inclusive aqui esse site está em português porque ele opera no Brasil, que ele tem 17 mil torres no Brasil, né, e 23 mil postos de comunicação sem fio em todo o país. Então no Brasil ele tem uma alocação enorme, tá? Então realmente é um REIT bem global que você não estaria investindo nele se você investir no SRT. E o último, que um dos que eu acho mais interessantes, é o EWRE, tá? Que basicamente ele investe nos REITs do S&P 500, ou seja, é praticamente igual ao XLRE, só que ele dá pesos iguais. Dar pesos iguais às ações historicamente compensa porque você está colocando mais capital naquelas empresas que caíram mais e elas tendem a reverter a média, tá? Então por uma questão de reversão à média, maior exposição a valor e a fator tamanho, tá? Empresas menores, você tende a ter uma exposição um pouco melhor. E o filtro aqui ele já é natural, tá? Ele só pega empresas de fato grandes, tá? De fato que se comprovaram mais no tempo, por isso que ficaram grandes, certo? E ele também exclui os mortgage REITs da mesma forma. Então assim, particularmente eu optaria pelo EWRE e também pelo SCHH, que foca mais na parte imobiliária. Quando nós observamos o gráfico destes fundos aqui, você observa, ó, que desde lá de 2012, aproximadamente nos últimos 10 anos, o VNQ, o SRT e o SCHH performaram de maneira muito próxima, tá? O VNQ ganhando, principalmente porque ultimamente, tá? A grande diferença foi da crise até agora, basicamente investir em empresas que ganham corretagem com o aquecimento do mercado imobiliário gerou retorno, tá? Como agora, mas isso é mais cíclico e pode ter uma performance bem pior depois, tá? Você observa aqui que grandes empresas performaram melhor, então o ETF EWRE performou melhor, assim como o XLRE, e o EWRE performou melhor ainda, né? Pelo fato de dar pesos iguais e ter uma maior reversão. Como que eu invisto em imóveis de maneira geral? Dentro dos meus ETFs de ações normais. Então, por exemplo, o Sleeve, que é o SPDR 600 Small Cap Value ETF, que é um fundo de small caps de valor nos Estados Unidos, já tem 8,55% da sua alocação, do seu capital em imóveis. A primeira posição dele, a maior alocação que ele tem em REITs, é este fundo aqui de net lease, mais próximo dos fundos imobiliários brasileiros, tá? Que é o ADC, para você ver que não necessariamente pelo fato de ser uma small cap ele vai performar pior. Na realidade, aqui de 2015 até agora, ele performou melhor do que o VNQ, por exemplo. Então esta aqui é a exposição que eu gostaria de mostrar para você sobre REITs. Se você gostou, coloca aqui nos comentários como que você investe, se você investe através de fundos de ações ou se você tem algum ETF de REIT específico. E compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no grupo da família, com os amigos, porque todo mundo precisa ter uma exposição global, uma carteira de fato global de ações e também de imóveis no mundo inteiro, beleza? Então se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!